Bom, e para continuar repercutindo aí o Boletim Focus dessa segunda e traçar também as expectativas para o IPCA 15, que será divulgado amanhã, eu converso agora com o Carlos Tadeu, que é economista de inflação e commodities da BCG Liquidez, que já está aqui comigo. Carlos, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Carlos, bom, começando pelo Focus, né, divulgado hoje, mostrando uma nova rodada de queda nas projeções de inflação de 2025 e 26. 2025 a gente já está, né, dado aí, fechado, mas do ponto de vista de preços, o que mudou de forma mais concreta nas últimas semanas para poder a gente ter essa justificativa nessas revisões, olhando principalmente para 2026 já nesse momento, Carlos? Então, na verdade, 2026 ele cai após, sei lá, 5 meses que a inflação corrente vem com um comportamento melhor do que o esperado pelo mercado. Desde agosto, que os economistas vêm se surpreendendo com uma inflação, principalmente de serviços de núcleo, abaixo da expectativa. Então, essas revisões para baixo da inflação corrente vêm ajudando a inflação de 2026 a cair. Óbvio também que outros efeitos também, como a redução da atividade, a perspectiva da política monetária vem também ajudando, mas eu diria que no curto prazo, a inflação que vem tido um bom comportamento, especialmente de serviços, né? Essa melhora da inflação corrente levou o mercado a ficar mais otimista com 2026. Agora, se a gente para poder olhar, né, do ponto de vista também da composição da inflação, né, e lembrando que a gente até vai ter PCA 15 amanhã, eu quero já entrar nesse ponto, mas essas melhoras nas expectativas, né, elas vêm mais de alimento, de energia, bens industriais, onde o alívio é mais estrutural e onde ele é mais frágil, onde ele é mais reversível nesse momento, porque, por exemplo, o serviço durante muito tempo se tornou algo resiliente e preocupante para o Banco Central. Olhando a composição da inflação, qual que é a avaliação que você faz nesse fechamento de 2025, já olhando para 2026? Então, na verdade, os economistas vêm se surpreendendo com a desinflação de industriais, tá? Seja a parte de linha branca, linha marrom e automóveis, o comportamento recente da inflação desses bens vem surpreendendo largamente para baixo. Então, aí a gente atribui uma série de motivos, né? O efeito China invadindo o setor da indústria e de automóveis, o câmbio mais valorizado, o aumento de estoques na indústria, que o Brasil estava na metade do ano. Então, eu diria que a inflação de industriais foi a principal surpresa que agradou o mercado e que ninguém esperava que essa desinflação fosse tão grande agora. Tá? As promoções do Black Friday foram muito diferentes de outros anos, teve uma antecipação dessas promoções. E também não dá para descartar o efeito de serviços, né? Com a parte mais discricionária de serviços, mais relacionada à atividade, rodando ao redor de 4,5% anualizado, enquanto que a inflação roda acima de quase 6% em 12 meses. Ou seja, o componente mais discricionário, mais cíclico, que tem a ver mais com o ciclo da economia, já se comporta com uma desaceleração que é esperada por uma política monetária aí de 11% de juro real. Então, não é nenhuma surpresa a gente estar tendo essa melhora a despeito do mercado de trabalho, né? Ainda muito apertado, mas a gente percebe que a economia já começa a se comportar com uma trajetória muito mais benigna da inflação de serviços. Talvez o PCA 15 de amanhã atrapalhe um pouco, mas a gente vai conversar agora. Pois é, exatamente isso. O IPCA 15 desse mês de dezembro, a expectativa até então é que ele acelere levemente em relação a novembro e esse movimento, eu quero entender do teu ponto de vista, se ele é pontual, típico realmente de final de ano, em que a gente tem mais injeção realmente, né, de dinheiro entrando no mercado, enfim, ou isso já revela alguma resistência maior da inflação corrente? Olhando o número como um todo, a gente espera para o mês 0,32, para amanhã 0,25. O número não é ruim em termos absolutos. Está puxando para baixo a alimentação no domicílio, que tipicamente é elevada no final do ano. Esse ano, por fatores climáticos mais benignos e outros motivos, a parte de alimentação ajudou demais. Mas, na verdade, o número em termos absolutos ele é baixo. Mas a composição de amanhã é uma composição que pode gerar um desconforto no mercado. A gente espera que serviços possa rodar próximo de 1% amanhã, com alguns itens, como Uber,
refeição fora de casa e outros itens que a gente está monitorando aqui de coleta estão mostrando um número mais forte, tá? A gente não acha que isso é uma tendência, mas eu acho se realmente vier um número mais desse patamar em serviços, apesar da composição ser benigna, né, do número, apesar do número absoluto ser benigno, a composição pode desagradar um pouquinho o mercado. Uhum. Agora, do lado das commodities, Carlos, o cenário internacional hoje ajuda ou atrapalha esse processo de desinflação do Brasil, né? O que o petróleo e alimentos sinalizam para o início do ano de 2026? Ajuda e ajuda muito, né? 2025 foi o melhor ano da agricultura que eu já acompanho, ou seja, a gente teve produtividade recorde, né? Acima da tendência em quase todas as culturas, então foi um ano muito benigno. 2026 já começa com um ano benigno para a soja deve crescer 3% já com uma base elevada do ano passado, e você tem o principal componente, né? Que é o preço do petróleo, que deve provavelmente encostar nos 50, o preço do barril, uma vez que a estratégia da OPEC de fazer dumping nos preços, tirar os concorrentes, reduzir o capex de países emergentes, punir os parceiros da OPEC que não estavam respeitando essa política que foi agressiva, que o objetivo é daqui a um ano controlar o mercado, ela culmina no maior estoque de petróleo disponível em relação à demanda para o primeiro semestre. Então a gente tem a gente vai ter o auge da oferta maior do que a demanda do petróleo no primeiro semestre, podendo ajudar bastante a inflação a ceder nesse início de ano. Perfeito. Carlos, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com Carlos Tadeu, economista de inflação e commodities da BCG Liquidez. Muito obrigado. Uma ótima segunda-feira para você e boas festas. Obrigado, eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.